Iniciando essa parte do trabalho com a agulha 0508RL da marca Whitehead, fazendo toda essa parte aí dos pelos na parte inferior do olho. A execução do movimento é bem simples, é uma aplicação que inicia numa profundidade e vai subindo, saindo para que a linha venha afinando. Com a 0710RS para fazer essa parte do relógio quebrado, uma parte mais grossa de freio. Estou bem fazendo movimento de scoop line e eu vou fazendo toda essa textura aí esculpindo. Algumas partes vai ficando mais grossas, outras vai ficando mais finas.
Na parte dos números romanos, da mesma forma, eu venho fazendo movimentos de pêndulo, como se fosse esculpindo ali e pintando. Uma bucha que eu consigo uma pigmentação mais sólida, agredindo menos a pele. Também consigo uma boa consistência fazendo essa aplicação de bucha. Agulha 13010 Magnum para fazer essa parte preta da região superior do olho. Essa parte da pele aí é uma parte bastante sensível, então não é interessante fazer essa aplicação aí com a bucha. Provavelmente agrediria a pele além da conta, prejudicando o resultado final cicatrizado. Por isso prefiro fazer com a Magnum, que eu tenho mais consistência na aplicação, consequentemente agride menos a pele.
Ainda com a 13 Magnum, utilizando o movimento de pêndulo para fazer a sombra interna do olho. É uma parte que é necessário ter muita paciência, usando os movimentos do pêndulo para um lado e para o outro, para deixar uma sombra mais consistente e mais limpa possível. Utilizando 10 gotas do meu Sume para fazer a parte mais clara, para correr menos risco de escurecer além do que eu quero que fique. Aí eu venho fazendo essa aplicação da parte mais clara da sombra com um Sume de 10 gotas. Começando agora a fazer a transição de saída daquele preto blocado que eu fiz já alguns minutos atrás. Como essa é uma região muito sensível, quando faço essa aplicação com esse preto, ela enche um pouco, então fica um pouco complicado de fazer a transição imediatamente. Eu costumo esperar alguns minutos, esperar a pele dar uma baixada. É necessário ter uma percepção da pele para conseguir analisar o momento ideal de voltar nessa aplicação, sem agredir a pele e conseguir fazer a transição mais limpa possível. Nessa parte superior é a mesma situação, como a aplicação do preto blocado ali nessa parte mais sensível do braço. Deixa um pouco de inchaço, então é necessário esperar tempo de pele para quando for fazer a transição de saída do preto para o médio e depois para o claro, a gente conseguir uma boa transição sem muita mancha na sombra e também sem agressão à pele, que é o principal que a gente precisa evitar durante o processo de aplicação, é a agressão. Para ter um resultado final consistente e cicatrizado, é necessário ter o mínimo de agressão à pele. Então é importante ter essa percepção
de resposta da pele. A pele, ela fala, ela diz no momento ideal que eu devo fazer a aplicação novamente por cima de uma primeira camada. Então, se não tiver essa percepção, infelizmente a gente acaba agredindo além da conta e prejudicando o resultado final. Terminando de finalizar as texturas da parte do olho, uma 0508 RL. A íris do olho tem algumas texturas pequenas, finas, então a gente vai fazendo movimentos de pêndulo aí para executar essa parte do trabalho. São movimentos bem aleatórios, algumas aplicações numa profundidade consistente, outras numa profundidade mais superficial, para trazer um pouco de contraste. Usando o A13010 Magnum com 40 gotas de sume para fazer a sombra interna do relógio. Eu não quero que essa sombra fique muito escura a ponto de se confundir com a sombra, com a primeira camada de sombra que eu fiz na parte ali dos cílios. Quero que fique uma sombra consistente, mas não tão escura quanto a sombra externa dessa parte do trabalho. Para finalizar com uma agulha nova, uma 0710 RM nova, para fazer a aplicação do branco. O ideal é sempre utilizar agulha nova para aplicação de branco, que você consiga ter uma cicatrização
eficiente dessa tonalidade. O branco é uma cor que, se você não utilizar uma agulha limpa, geralmente ela queima na cicatrização, fica amarelada ou escurece muito rápido depois de algum tempo cicatrizado. Então, o ideal é que seja feito com agulha limpa.